Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí, é uma videoaula aí da Data Insights Cursos. Estamos aqui apresentando mais uma aula de Power BI. Essa aula, o foco dela vai ser a gente apresentar o DAX, né? A linguagem DAX é uma linguagem que vem integrada com o Power BI. Ela é feita justamente para realizar cálculos matemáticos, lógicas, né? Para poder trazer a informação aí para você. É uma lógica ali muito poderosa que a gente consegue fazer muitas possibilidades ali dentro do Power BI com ela. Então, sem mais enrolação, vamos para a tela. Pronto, chegamos aqui no nosso relatório, né? Como vocês podem ver, eu dei uma enxugada nela aí, né? É, Apaguei todos os gráficos que a gente estava falando aí nas aulas passadas, porque o foco agora vai ser DAX. E aí, se tratando de DAX, o que eu aconselho para vocês como boa prática, logo de início, é criar uma tabela, né? Uma tabela vazia mesmo, que a gente pode vir aqui na guia de tabelas ou exibições e selecionar aqui a opção nova tabela. Com essa criação, ela vai aparecer aqui. O que eu aconselho? Coloca o hashtag e chama de medidas, né? Medidas. E aí, no igual, você não preenche nada. Se não preenche nada, ela vai criar essa coluna aqui, essa coluna vazia. Você ignora ela por enquanto. E aí, a gente vai ter ela aqui, ó, ela já até entende por você ter botado a hashtag aqui, que é uma tabela que vai servir para a inclusão de cálculos, né? Então, ela fica aqui um cálculozinho, uma calculadorazinha aqui do lado da matriz. E aí, eu posso clicar com o botão direito nela e selecionar a nova medida, né? E aí, automaticamente, ela vai aparecer uma telazinha aqui para eu fazer o preenchimento. Eu vou trazer para vocês, deixar ali no material de apoio, essa tabelazinha aqui. Tá? Essa tabela aqui ela é muito bacana, porque aí o cara consegue estar tendo um norte ali do que é que a gente pode fazer. Hoje eu vou ver se eu consigo trazer para vocês todos esses cálculos básicos, né? E aí eu vou dividir as aulas, né? Esses cálculos básicos, nas interativas, nas de lógicas, nas de texto, nas de data e nas de filtro, né? E aí eu vou trazer todas essas coisas para vocês, se baseando aí no nosso a nossa base de dados que a gente tem atualmente. Então, vamos começar aqui pela mais simples, né? Sum. O equivalente aqui em português é soma, então é literalmente uma soma. Então, eu vou botar aqui, ó, soma. Vou chamar aqui salário total, ou somado, né? E aí vou fazer o sum, literalmente eu escrevo sum e selecionando tab, ela vai já abrir colchete ali para mim. Caso eu não preencha o tab, eu posso dar um clique aqui e ela vai preencher. Automaticamente ela me dá um exemplo aqui do que é que pode acontecer, né? Do que ela faz, na verdade, né? Adiciona todos os números de uma coluna, né? Ela está somando todos os números de uma coluna. E aí eu vou dizer qual é a coluna que eu preciso que ela faça a soma, né? Dentro da minha tabela fatos, eu vou ter uma coluna chamada salário, e eu quero somar ela. Então, automaticamente, quando eu fazer isso, eu vou criar uma medida com as somas do meu salário. E aí, eu vou ter aqui, ó, dentro de um cartão, o valor total ali do meu salário somado ali por inteiro, né? E aí posso configurar aqui, né, para ter casas decimais, posso configurar ali como moeda, né? E aí ela vai ter a formatação de moeda e aí vai. E aí aqui já é a formatação ali padrão que eu mostrei para vocês. Aqui ela tá automática, as casas decimais, posso diminuir aqui para duas, para não ficar muitas casas. E aí, a partir do momento que eu tenho a minha primeira medida aqui, eu posso simplesmente ocultar a minha coluna ali para ficar literalmente só a minha medida, né? O que eu gosto também de fazer quando se trata de DAX, você vai preencher fazendo cálculos, lógicas, né, de texto, seja de lógicas de filtros também, aí vai. Dependendo da sua necessidade, você vai criando aqui algumas medidas e no final das contas fica um mareado de medidas aqui, você fica perdido, mais medida do que coluna no seu relatório. Então é interessante você fazer uma organização. Aqui na modo exibição de modelo, a gente vai conseguir reparticionar os nossos dados por pastas. E aí assim eu consigo deixar um pouco mais organizado, né? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó, vai ser as medidas básicas. Então, eu vou criar aqui, ó, na pasta de exibição, selecionando a minha medida salário, na minha pasta de exibição, eu vou criar básico, né? Sem acento mesmo, porque tem essa necessidade não. Então, automaticamente, as minhas
coluna aqui vai para básico. E toda vida que eu for criar e eu querer que ela vá direto para básico, eu clico com o botão direito nela e boto nova medida. Automaticamente ela já é direcionada para básico. Se eu não quero que ela fique direcionada para essa pasta, eu clico dentro da tabela principal para criar a medida, tá? Então eu vou criar aqui, a gente já aprendeu sobre a soma. Agora a gente vai para a próxima aqui, ó, para aprender sobre average, né? A média, né? Como o próprio nome já fala, vocês já sabem, é a média, né? Então vamos botar aqui, ó, salário médio. Eu vou botar average salário. E aí na minha tabela fato, então aqui eu vou ter a soma dos meus salários e bem aqui eu vou ter o salário médio, né? Vou transformar aqui em moeda também, deixar só duas casas decimais, pronto. Então eu vou ter a minha média salarial ali também já disponível para mim, né? E aí é bem interessante essa possibilidade de medidas. Eu consigo fazer algo bem rápido ali, né? Então aqui eu vou ter o máximo e o mínimo, né? Então eu vou criar aqui, ó, nova medida. Vou chamar, né? Maior salário registrado. E aí vou fazer o max. Também vou colocar a minha informação ali de salário ali. E aí vou copiar aqui esse cartão, colar aqui do lado, transformar ele em um cartão múltiplo. E vou botar o maior salário aqui do lado. Vou transformar ele em moeda com duas casas decimais. E aí do lado dele eu vou criar, vou até aproveitar essa medida e vou criar o menor salário registrado. Vou mudar o max para mínimo, né? Então a partir do momento disso eu vou ter o menor salário. Vocês podem reparar que essas informações que eu estou colocando aqui, elas são um pouco redundantes pelo um fator, tá? É, vou copiar aqui e eu vou pegar o meu salário direto e jogar para cá. Ela está me dando o mesmo resultado, como vocês podem ver. E se eu clicar aqui com um botão, eu vou ter a média, eu vou ter o mínimo, eu vou ter o máximo, eu vou ter a contagem distinta, eu vou ter a contagem. Como vocês podem ver, eu tenho essas possibilidades já de bate pronto. Só que assim, a vantagem do DAX não é fazer cálculos simples, como os que apresentam aqui. É usar eles, interagir para fazer algo mais detalhado, mais avançado, fazer cálculos com filtros, entendeu? Então, aqui a gente está vendo o básico, mas vocês vão ver que lá na frente vai ser necessário saber fazer um sum, porque eu vou precisar fazer a soma de uma área específica, né? E aí, para eu poder chegar na área específica, eu tenho que primeiro aprender o básico, que é o sum, né? Então, para quem já conhece um pouco ali do Power BI, mas nunca conheceu, nunca ouviu falar de DAX, ou nunca chegou a entrar muito a fundo no DAX, fique sabendo que essa primeira aula ela traz as informações básicas que um próprio Power BI já disponibiliza nessa possibilidade aqui de condicionais aqui, né, de trocar, né, de cálculos, mas a gente vai ir avançando aí, entendendo por que que a gente precisa aprender isso para poder aplicar em outras lógicas, né? Então, aqui tem um count, né? Eu vou contar. Então, aqui, ó, nova medida. Total de registros. Na minha base, eu quero saber qual é o total de registros que eu tenho na minha base fatos, né? E aí ela pede uma coluna. Eu vou botar aqui o ID Company Location, só para poder a gente fazer a contagem mesmo. E aí vou substituir. Então pronto, aqui essa quantidade de registros que eu tenho aí da minha pesquisa, da minha base de dados aí dos empregos na área de dados. E aí, agora a gente vai fazer o conta, né? Que é o conta valores. Vamos lá. Nova medida. Contagem. Valores. Conta, né? Conta o número de valores de uma coluna.
né? Então eu posso definir aqui uma coluna específica. Eu vou escolher o país nome, por exemplo. Vou transformar isso aqui em um cartão múltiplo também. E vou jogar aqui. Então eu tenho 96 países ali na minha base de dados. Eu poderia simplesmente também colocar o ano aqui, por exemplo, né? Deixa eu ver como é que está escrito aqui. Ano, acho que é, será que é em inglês? É, ano de trabalho. E aí ele vai me dar a mesma quantidade, porque ele vai fazer a contagem ali de todos os anos que eu tenho naquela base de dados, né? Aí é um pouco diferente, eu não sei se aqui tem. Pronto. Contar linhas, né? Contar linha também, ela basicamente me traz o mesmo resultado, a diferença é que ela conta as linhas de uma tabela inteira, né? Contar linhas é igual ao count rows, né? E aí eu dou um nome, uma tabela para ela, e ela vai contar aquela tabela ali inteira para mim. Como vocês podem ver, e aí eu tenho o mesmo resultado, porque ela está contando aí a mesma tabela para mim. E aí ela diferencia um pouco no distinct count, né? Contagem distinta, que é justamente ela vai contar só o que for diferente. Ó, distinct count. E aí eu vou colocar o work year de novo, né? Que é o ano de trabalho. Quando eu jogar para cá, eu vou ter só 6 anos, porque de fato, se eu botar aqui, por exemplo, vou botar aqui uma tabela, só para a gente ver mesmo a informação. E vou colocar o worker year. Só que eu quero como linhas. E aí eu tenho exatamente 6 anos disponíveis aqui, que é a contagem que ela me deu aqui, distinta, né? Então é mais ou menos assim que funciona aí essas funções padrões ali do DAX, né? Na próxima aula a gente vai ver as funções iterativas. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula sobre DAX. Não se esqueçam aí de se inscrever, de curtir o vídeo para poder nos apoiar, né? Compartilhe aí com seus colegas também, caso que tenham interesse aí em aprender um pouco de Power BI e queira conhecer um pouco mais da área de dados. Aqui é o local certo para iniciar. Tento ensinar o mais didático possível e o mais básico possível também para vocês ficarem por dentro de tudo. O material de apoio vai estar disponível com esse Excel, com a fórmula padrão e a equivalência em português, que ali facilita bastante ali para vocês entenderem melhor o que é que ela está fazendo, o que é que ela faz, aí vai. E qualquer dúvida podem estar comentando aí, que eu vou estar observando os comentários e eu respondo e trago aí na próxima aula. Agradeço a atenção de todos, desejo aí bons estudos. Tchau, tchau.